Pessoal, então agora a gente chegou na parte criativa. Como que eu posso te ajudar a criar o teu bolo, cara? Criatividade é um negócio muito particular, muito seu. Então eu vou te falar algumas maneiras que eu utilizo no dia a dia que me ajudam no processo de criação. Um dos erros que a maioria das pessoas cometem ao receber um tema do seu cliente, suponhamos que eu recebi um tema de futebol do meu cliente. Mano, tem um monte de elemento que eu posso usar nesse tema. Chuteira, bola, camiseta, estádio de futebol. O que a galera faz geralmente? Eles vão na internet e procuram bolo futebol. Vai aparecer um bolo lá de algum elemento de futebol e você se inspira naquilo. Para quê? Para facilitar a tua vida. Não é isso que eu quero, galera. Eu quero que você use a sua imaginação e seja, mano, referência em bolos esculpidos. Então você vai ter que usar a tua criatividade para fazer algo exclusivo para o teu cliente. O que eu vou falar para que vai poder te ajudar nisso? Eu vou falar alguns instrumentos que eu uso que me ajuda bastante. Um site que tem me ajudado muito hoje é o Sketchfab. Por quê? Porque eu trabalho com bolos esculpidos e eu preciso saber todas as dimensões daquele meu bolo e geralmente eu não tenho o objeto que eu tenho que reproduzir perto de mim. Então esse site consegue me dar a imagem em vários ângulos para mim ter essas dimensões. Se eu tiver o objeto que eu vou reproduzir perto de mim, é muito melhor. Por exemplo, o cliente quer que eu faça uma bola de futebol no tamanho real. Ele me manda uma bola que a pessoa já tem, eu pego aquela bola, coloco do lado e, com as dimensões exatas do bolo que eu preciso fazer, é muito mais fácil. Se eu vou fazer um bolo no formato de garrafa e eu tenho a garrafa que eu preciso fazer, é muito mais fácil, porque você vai estar olhando naquilo e reproduzindo, entendeu? Mas se você não tiver o objeto, nem sempre você vai ter, esse site ajuda bastante, que é o Sketchfab. Depois eu vou deixar o site aí para vocês. Tá, pessoal, mas futebol é um tema fácil, que está presente no dia a dia da maioria da galera. Vamos partir agora para um tema que é um pouco mais difícil, que não vai estar presente no teu dia a dia, que não faz parte do teu cotidiano. Por exemplo, já recebi alguns bolos com o tema Roblox, que é um jogo. Eu sei que é um jogo hoje que tem vários personagens. Por quê? Porque eu fui pesquisar. Quando eu recebo algum tema que não tenho conhecimento sobre aquele tema, eu busco um banco de imagens ali, umas referências, para tentar entender um pouco sobre o que o meu cliente procura. Por que isso, Fabiano? Porque se eu não entender nada, vai ser muito mais difícil replicar aquilo lá para o meu cliente. Você concorda comigo? Alguns outros bolos também que, hoje em dia estão frequentes, que eu já fiz bastante, mas que na época foi difícil. Roblox era um deles, Free Fire, bolos da Patrulha Canina, já fiz vários bolos da Patrulha Canina. Patrulha Canina é um tema muito amplo, porque tem diversos cachorrinhos, diversos personagens, tem o cenário que é a torre deles, que é a torre de comando. Então você vai criar de acordo com aquilo o banco de imagens que você tem na cabeça. Então procura referências. Eu comento direto com a Cintia aqui que tudo que a gente vê assim no dia a dia, a gente imagina se aquilo ali fosse um bolo. Por quê? Isso aí ajuda na tua criatividade, cara, e torna o processo divertido. Porque não adianta nada você fazer um bolo igual um que você viu na internet e sem se divertir. Você tem que se divertir nesse processo, cara. Confeitaria, antes de tudo, é um estilo de vida. Então você tem que ter prazer naquilo que você faz. Quando você tem prazer e coloca amor naquele bolo, mano, não tenho dúvida nenhuma que vai ser um sucesso. Então, Patrulha Canina, que bolos que eu já fiz nesse tema? Já fiz bolo em formato de personagem, já fiz a torre de comando deles. Como que eu me inspirei? Eu ia lá no tema, se o aniversário fosse de menina, tem a Sky, que é uma cachorrinha e tal. E podia ser um cachorrinho também, só que daí você coloca mais elementos femininos no bolo. Lacinho. E esse tipo de coisa você não vai colocar num bolo de menino, por exemplo. Entendeu? Então, galera, qual que é o lance disso tudo? É você sair da caixinha. Se você ficar reproduzindo tudo aquilo que você vê em formato de bolo na internet, você não vai ter uma assinatura nos teus bolos, tá bom? Resumindo, galera, você vai ter que fazer uma imersão de acordo com o tema que foi pedido para você, tá bom? E esse lance do tema também está atrelado ao tamanho do bolo que o seu cliente precisa. Porque como que você calcula isso? Para começar,
o seu cliente muitas das vezes não vai saber a quantidade de quilos que ele precisa, ele vai saber quantos convidados ele tem que servir com aquele bolo. Vamos supor, Fabiano, eu preciso de um bolo para 100 convidados. O meu cálculo que eu faço é 100 gramas por pessoa até 100 convidados. A partir de 100 convidados, eu reduzo essa quantidade para 80 gramas por pessoa, tá bom? Então é uma experiência minha aqui que eu tenho e sempre dá certo. Então, definindo o tamanho do seu bolo, você vai encaixar aquela ideia que você teve na sua imersão, lá na sua pesquisa sobre o tema, tá bom? Eu vou te dar um exemplo que vai te ajudar quanto a isso, porque você deve estar perdido. Como assim encaixar aqui o peso na imersão que eu tive, Fabiano? Se o cliente precisa de um bolo de 10 quilos, vamos voltar para o exemplo do futebol. Ele quer uma bola gigante. Cara, vai ficar estranho uma bola de 10 quilos, tá ligado? No cenário que ele vai ter. Mas o que você pode dar de sugestão para ele? Colocar uma bola em cima de um pedestal, fazer um cenário em torno daquilo, ou até uma chuteira mesmo em cima de um pedestal, uma taça. Compor esse cenário com bolo, galera. Tudo dá para se transformar em bolo. Mas isso é só uma ajuda que eu tô te dando. Eu não quero que você fique preso nisso, porque a criatividade é sua e você tem que sair da caixinha, tá bom? Eu vou dar outro exemplo de um bolo que eu tive, que na minha opinião, eu saí da caixinha demais, porque a cliente chegou e pediu um bolo de música para a filha dela. Música é um tema amplo, podia fazer microfone, podia fazer violão, podia fazer teclado, compor o cenário com vários elementos desse. Mas o que eu fiz? Eu encaixei um microfone numa caixa de som, e essa caixa de som tinha elementos de confeitaria, tá ligado? Era a caixa toda quadriculada ali com o formato de uma casquinha de sorvete, com calda escorrendo, granulados ali. Ficou um negócio tipo muito legal e muito tipo autêntico. Então é isso que eu quero passar para vocês, que vocês não fiquem presos nos temas que o cliente mandar. Use a criatividade sem medo, use com excesso mesmo, que vai ser sucesso, tá bom? E para finalizar essa aula, eu vou dar uma dica para você que me ajudou muito quando eu iniciei a fazer bolo esculpido. Eu não sei se você que está aqui já trabalha com bolos, se é o teu dia a dia, mas se você está aqui com a gente é porque você quer aprimorar essa técnica. O que eu fazia? Quando eu comecei a trabalhar com bolos esculpidos, os clientes não sabiam do meu portfólio, eu não tinha um portfólio definido. E uma coisa que me ajudou bastante foi presentear os meus amigos com bolos diferentes, bolos com a minha identidade que eu estava a fim de fazer. Como eu já conhecia muito as pessoas que eram os meus amigos, eu criava um bolo que eu já estava com vontade de fazer e dava de presente para ele. Então todo amigo meu ganhou um bolo de presente, e ainda quando eu tenho a oportunidade eu ainda uso essa técnica. Porque tem bolos que eu quero muito fazer, que eu vejo assim que tem uma ideia, só que o cliente não vai pedir aquele bolo nunca. Então eu uso essa estratégia. Ao invés de presente, eu presenteava esse amigo com um bolo. Então eu acho que isso é bom para o teu cliente saber também que você faz outros modelos de bolo além do convencional. Vai te ajudar bastante a criar um portfólio e os teus amigos vão ficar muito felizes.